Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos, amém, queridos. Estamos aqui começando a nossa devocional. Sabe, quando a gente olha para a nossa própria vida, essa poderosa, doce, nova vida, quando a gente olha para a igreja, você acha que está tudo certinho? Você acha que está tudo funcionando? Quando você lê a palavra de Deus, você fala, nossa, isso aqui é a minha vida está igual à palavra de Deus, está tudo certo? Evidente que não. E aí, muitas são as explicações para isso. Mas com certeza absoluta tem uma aí. Qual? Falta de conhecimento, de revelação, de compreensão do que é a nova aliança. Hoje é segunda-feira, nós celebramos a ceia e toda segunda eu falo sobre essa nova aliança. E hoje eu quero compartilhar um pouco mais, mas ouça o que eu estou te falando agora. Isso é muito importante para a sua vida, mas é muito, não só para a sua vida aqui, mas para a sua vida eterna. Eu quero compartilhar um pouco sobre isso nessa manhã com você e depois celebrarmos a ceia. Amém? Bom, estamos aqui começando a nossa devocional, é um tempo para ouvirmos uma palavra de Deus, é um tempo para orarmos pelos nossos alvos, termos experiência com o Senhor, abençoarmos pessoas e nos encher do Espírito, fluir, encher. Assim, vamos estar preparados para o dia, para as conquistas, para as lutas, para as diversidades, seja o que for, vamos estar preparados. Amém? Então avisa para as pessoas que você ama, que você se importa, que agora é hora de parar o que está fazendo para devocional. Quanto a você, coloque aí uma música, adore a Deus, louve, cante, né? E aí o Espírito Santo vai começar aquela ebulição dentro de você. Aí você vai estar preparado. Amém? Bom, mas vamos orar pedindo a Deus o quê? Que Ele fale conosco. Agora é a hora. Deus ouve e Deus faz. Então ore. Peça a Deus, fala, Senhor, fala comigo. Senhor, abre o meu entendimento, acrescenta mais na minha vida. Ore a Deus agora, vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, ó Deus bendito, abre o nosso entendimento, que haja iluminação, compreensão, revelação dessa poderosa, dessa doce, dessa nova vida que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então eu volto na pergunta ou na avaliação, quando você olha para a sua vida, olha para a sua célula, olha para a igreja, no culto e tudo, será que você vê exatamente aquilo que a palavra de Deus diz? Muito provavelmente não. E aí, por que diz? Bom, muitas coisas, mas com certeza absoluta, a mais importante é porque não temos compreensão dessa poderosa, dessa doce nova vida que o Senhor nos deu. É por isso. Porque quando isso acontece, muda completamente a minha vida e a sua vida. É simples assim. Eu quero falar sobre isso, mas antes vamos ler aqui o texto. Aqui de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto básico. Paulo ensinando a igreja de Coríntios, dos Coríntios, como celebrar a ceia. E ele fala, a partir do verso 23, do capítulo 11 do primeiro livro de Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Deus está me dando uma palavra aqui para alguém que você está reclamando muito. E Deus está falando para você que Ele tem te dado muito, mas você não consegue agradecer pelo que você tem recebido. E isso está te fazendo mal. Deus está falando, agradeça. Deus está falando, anote. Fala assim, olha, Deus está falando para você, ore a Ele para que Ele abra os seus olhos e te mostre o que Ele tem feito na sua vida. Anota. Deus está falando, anota. E agradeça que a sua vida vai mudar. Bom, vamos continuar aqui. Isso é uma palavra de Deus para alguém aqui que está na live. Eu não sei se está aqui na live ou se vai ver essa live depois que ela fica gravada.
no meu canal aí do YouTube e também fica no Instagram, você tem acesso depois. Então, se você às vezes vê depois, e é a sua situação, faça isso que Deus está falando. Deus está dando uma palavra direta para você. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Guarda essa frase, é a nova aliança. No meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui está falando duas coisas: o sacrifício, a obra do Calvário e a volta de Jesus. Enquanto você crê na obra do Calvário e Jesus volta, esse tempo é para que eu e você possamos celebrar. O que é celebrar? Se alegrar. Bater palmas, ficar feliz, satisfeito, é isso. Celebração é isso. Ele está falando para a gente celebrar entre crer na obra do Calvário e até que Jesus volte. Agora, por que eu devo celebrar? Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje que não acham motivo para celebrar. E por que acha que não pode celebrar? Porque não vê o carro que estava esperando, a casa que estava esperando, o casamento que estava esperando, a restauração do casamento que estava esperando, a multiplicação da célula que esperava, uma cura no corpo que esperava, uma restauração da vida profissional ou da empresa que está à frente. Não aconteceu e você não está celebrando. Mas a Bíblia manda celebrar. E por quê? Aí é que entra. Por que eu e você, que agora cremos na obra do Calvário, devemos celebrar? Vamos ver o que a própria palavra de Deus diz. Há ou não motivo de celebração para você, para mim, que cremos na obra do Calvário, que cremos em Jesus Cristo? Há motivo de eu celebrar sempre, sempre. Aí você fala: mas em qualquer situação, pastor, não é maluquice? Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto demais dessa passagem, por isso eu falo sempre sobre ela. Paulo, o apóstolo Paulo, estava dentro de uma prisão, depois de apanhar pra caramba, com os pés no tronco, meia-noite, celebrando, adorando. Então ele é louco. Ué, porque o contexto era para celebrar? Não. Mas ele estava cantando por quê? Pelo contexto? Não. Ele não é masoquista. Ele estava celebrando por outra coisa. Qual que é essa outra coisa? Ele mesmo explica. Aqui no livro de Efésios, irmãos, olha, esse primeiro capítulo de Efésios, em nome de Jesus, leia. Uma vez, duas vezes, 1000 vezes. Porque isso aqui vai te dar um vislumbre de revelação do que é a obra do Calvário. Da razão da gente celebrar a ceia. Leia esse capítulo, leia várias vezes. Eu vou pegar algumas coisas dele aqui, porque meu tempo aqui é muito curto. E eu acho que a gente devia até fazer um estudo toda segunda e pegar esse livro, esse capítulo. Isso aqui dá para falar um ano inteiro. Mas deixa eu te falar aqui de uma forma geral o que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, falou sobre a nova aliança. Então olha aqui, eu não vou ler todo. Deixa eu ler pelo menos essa parte aqui, olha. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Olha o que Paulo fala. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Bendito. Isso aqui já começa um agradecimento. Bendito. Deus, o Senhor é bendito. Mas por quê? Ele fala. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, quer dizer, eu e você já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas aí ele começa a descrever a partir do verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Beneplácito é prazer. O prazer da sua vontade. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, seu prazer que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Esperamos. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O texto é meio longo, mas deixa eu escolher aqui pelo menos 5 palavras aqui. 5 palavras desse texto. Vamos ver se eu consigo falar isso no tempo que eu tenho agora. Então, a primeira, assim como nos escolheu. Então, nós vamos celebrar a ceia. Você precisa entender o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos celebrando nova aliança. E o que significa nova aliança? Então, a primeira coisa, eu e você fomos escolhidos. Você entende isso? Fomos escolhidos. Você sabe, tem muito concurso nesse mundo. Existe um programa aí, eu nunca vi, mas já li, chamado, acho que Big Brother, sei lá, alguma coisa aí, eu acho que é da TV Globo. Há muitos anos eu não ouço essa emissora. Então, milhares de pessoas querem ser escolhidas para participar daquele programa. Milhares de pessoas. Por quê? Porque tem um prêmio, 1 milhão, sei lá, eu acho que é 1 milhão. Então, elas vão passar lá por um tempo e elas ganharem aquilo. E são escolhidos, milhares de pessoas estão ali para ser escolhidas. Então, veja, as pessoas disputam aquilo. Você já viu, vai fazer um vestibular aí, sei lá, de medicina, não sei se é o melhor curso hoje e tudo. Milhares de pessoas vão passar por uma prova para serem escolhidas para estar ali. Agora, você está vendo aí o novo presidente aí dos Estados Unidos, então, ele tem uma política diferente, não estou falando que está certo ou está errado, mas é o que está acontecendo, de escolher, os Estados Unidos escolher aqueles que podem entrar no país deles. E algumas coisas falam, não quero isso aqui no nosso país. Então, e milhares de pessoas caminham, fazem caravanas, passam por coisas assim absurdas para serem escolhidas para poder entrar nos Estados Unidos. Então, ser escolhido é uma coisa que diferencia você. E normalmente nós queremos ser escolhidos para coisas boas. Agora, olha o que Paulo está falando. Nós celebramos, em primeiro lugar, porque eu e você fomos escolhidos por Deus. Não é pelo presidente dos Estados Unidos, não. Não é por uma emissora de televisão, não é por uma faculdade. É por Deus, por Deus. Eu e você fomos escolhidos por Deus. Você entende isso? Isso, somente isso, seria motivo de nós celebrarmos. Porque a nova aliança não entra qualquer um, entra os escolhidos. E você faz parte disso. Então a primeira coisa, nova aliança é escolha. Deus, o Todo-Poderoso, escolheu você, escolheu a mim, para sermos adotados como filhos por Ele. Você entende isso? Primeira coisa, escolhidos. Está aqui, ó. Assim como nos escolheu. E aí mais, nos predestinou. Meu Deus do céu. Eu e você não fomos só escolhidos, fomos predestinados. Então a pessoa aí nesse Big Brother aí, ele tem uma possibilidade de ganhar 1 milhão, sei lá quanto que é. É dinheiro, é um bom dinheiro. Pois é, Deus te predestinou, entende? Não foi para ganhar 1 milhão. Deus predestinou você e eu para Ele. Nós ganhamos o Deus, o Todo-Poderoso. Você entende isso? Será que isso consegue entrar aqui? Eu creio assim, a gente tem um vislumbre disso. Mas não entendemos. Mas precisamos entender, pelo menos, que fomos predestinados para quê? Para Ele, olha aqui, ó. Nos predestinou para Ele. Você nasceu
foi escolhido por Deus, para Ele, para viver uma vida com Ele. Quer uma coisa mais poderosa do que isso? Deus olhou para você e te escolheu. Ele não só escolheu, falou assim, ó, esse povo aqui, ó, vai morar nos céus. Não, escolheu e depois predestinou para Ele. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso. Essa é a segunda coisa. Mas tem mais. Olha o que ele fala aqui no verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Por que é que nós celebramos? Porque fomos escolhidos. Por que celebramos? Porque fomos predestinados. Para quem? Para Deus. Terceiro, o sangue purificou, remiu os seus pecados. O que é remir os pecados? É aniquilar todos os seus pecados. Você entende isso? Não tem. O que é que separa o ser humano de Deus? Pecado. O pecado. O sangue de Jesus, esse que nós celebramos aqui, ele te lava. Pensa-se numa pessoa que entrou, caiu, sei lá, numa fossa, lá cheio de dejetos e tudo, sai de lá fedido, sai de lá todo sujo. Aí vem aquela mangueira, limpa ele tudo e perfuma essa pessoa. Pois é, foi isso que Jesus fez. O sangue de Jesus fez isso na sua vida e na minha vida. Lá na cruz do Calvário, Deus estava lavando a humanidade, lavando os seus filhos, purificando seus filhos, porque eu e você fomos predestinados para Ele. E Deus é santo. Então precisa que eu e você sejamos santos, porque fomos predestinados para Ele. O sangue nos lavou, nos purificou, tirou a consciência do pecado, está perdoado. Estamos agora, é o perfume de Cristo, não tem mais a carniça do mundo. Você entende isso? Isso é motivo de celebrar, isso é motivo de alegria. Primeiro, escolhidos. Segundo, predestinados para Deus. Terceiro, lavados, purificados. Não tem mais condenação. Sabe, eu não sei se você já viu alguém que recebeu-se um veredito de condenação, como que a pessoa fica? Condenação para o quê? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de prisão. Quando a condenação é prisão perpétua, meu Deus do céu, é uma tragédia. Mas tem uma tragédia maior ainda, quando ele é condenado à morte. Alguns países condenam à morte. Pois é, eu e você estávamos condenados à morte. No entanto, o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou, e eu e você fomos perdoados. Sabe, irmãos, o simples fato, eu e você sermos perdoados, somente isso, já era suficiente para ser alegre o resto da vida. Mas não, fomos perdoados para viver com Deus, porque nos escolheu e nos predestinou. Então veja, tem ou não tem motivo de celebração? Você foi escolhido por Deus, não para o Big Brother, mas para a eternidade, para viver todo o tempo com Deus. Foi predestinado para Deus. Deus te lavou, tirou toda aquela carniça do mundo e colocou um perfume de Cristo em você. Eu e você hoje, quando Deus, a gente está diante do Senhor, Ele faz assim, sente o perfume de Cristo. Paulo fala, eu e você somos o bom perfume de Cristo para Deus. Deus fala, nossa, meus filhos limpos e purificados. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Não há mais condenação. Não viva debaixo de condenação. Então, se você devesse aí, suponhamos, você ganha aí um salário mínimo, e devesse 1 milhão, você ia conseguir pagar essa dívida? Nunca, nunca. Aí vem alguém e paga a dívida para você. O que você seria? Como que você ia ficar depois que você receber essa notícia assim, ó, sua dívida está paga, você está livre, não vai ter mais processo contra você, não pode mais te prender nem nada. Como que você ia ficar? Pois é, não é motivo de alegria? Pois é, Jesus já pagou a conta. Isso é ou não é motivo de alegria? Agora tem gente que está aí preocupado e não está alegre porque não tem um carro, porque está tendo uma crise no casamento, porque não é casado, porque está desempregado. Ele foi escolhido, ele foi predestinado, e ele está lavado e perdoado, mas ele não se alegra com isso. E aí, é que
Não sei se a expressão é boa, né? A cereja do bolo. Olha o que Paulo fala ainda. Em quem também vós, depois, está lá no verso 13, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus do céu. Deus te escolheu, Deus te predestinou para ele. Então, entre muitos, Deus te escolheu. Deus, o Todo-Poderoso, te escolheu. Segundo, ele te predestinou para ele. Terceiro, ele te lavou, purificou, tirou a carniça do mundo e colocou em você o perfume de Cristo. Você está lavado, não tem mais condenação, não tem mais nada que te impeça chegar diante de Deus. E, por último, ele vem e faz o quê? Enche você, enche a mim com o Espírito do próprio Deus. Selou. Sabe, esse selo é o seguinte, nós estamos aqui nesse mundo, misturados aí, também. Tem crente, tem descrente, tem filho de Deus, filho do diabo e tudo. Mas quando os céus olham, ele vê um selo em você e olha, um selo em mim. Que selo? O que é que me distingue do resto de todas as outras criaturas? Eu e você carregamos o Espírito do próprio Deus. Esse é o selo. De vez em quando você vai comprar produto lá no supermercado, tem uns lá, carne, por exemplo, tem um selo. Quando você vê o selo ali de uma entidade que verificou, checou, fiscalizou aquela carne, você come ela mais tranquilo. Aí você chega até lá, uma carne que tem um selo e tem outra que não tem. Aí você olha uma, olha outra, qual que você compra? Aquela que está selada. Pois é, vai ser assim quando Jesus voltar. Os anjos vão olhar e ver quem tem o selo. Esse você separa e vão para a eternidade. E o resto? Bom, o resto você não quer saber, você não faz parte dele, em nome de Jesus não faz. Entendeu? Então Deus nos selou com o Espírito dele. O Espírito Santo é só para selar, só uma marca? Não! Ele é o poder de Deus sobre a sua vida. Entende isso? Ele abre portas. Ele te coloca no sobrenatural, te dá poder, te dá cura, te dá força, consola, te dá revelação, os dons funcionam, te dá alegria, o Espírito Santo. Você entende isso? Então olha o que Paulo está falando. Primeiro, o que é a nova aliança? Por que é que nós celebramos? Porque você foi escolhido. Porque você foi predestinado para Deus. Você não foi predestinado para o seu marido, ou para sua esposa, para os seus filhos, ou para qualquer outra coisa. Você foi predestinado para Deus. Você foi lavado, purificado. Deus te tirou todo aquele mau cheiro do mundo e colocou em você o perfume de Cristo. E aí veio e te encheu do Espírito Santo. Santo. Por quê? Agora, escolhido, predestinado para Deus e lavado, o Espírito Santo pode habitar dentro de você. Olha o que Paulo está falando. Isso é a nova aliança. Tem ou não motivo de celebração? Você celebra ou não? Quantas pessoas desprezam a celebração da ceia? Sabe por que desprezam? Porque não entende o que é a nova aliança. Então eu falo para você o seguinte. Vamos pegar o exemplo aí. Você ganha muito pouco. Eu falei salário mínimo é muito pouco. Vamos pensar que você ganha aí pelo menos uns 5 mil reais por mês. E aí você devia 5 milhões. 5 milhões. E aí vem alguém e paga os 5 milhões. 5 mil reais, quem ganha 5 mil reais por mês jamais vai conseguir pagar 5 milhões. Mas aí alguém paga. E aí você, eu imagino, vai ficar muito agradecido a essa pessoa. E aí depois essa pessoa fala para você o seguinte: vamos fazer uma festa. E eu quero chamar outras pessoas. E eu queria que você desse um testemunho. E aí, o que você ia fazer? Você ia falar, que isso? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer compra. Não, eu vou passear. Você ia falar isso para essa pessoa? Ou você ia correr para lá, eu vou? Porque você seria muito agradecido. Porque você entende o que significa 5 milhões. Você entende que você só ganha 5 mil. Você entende que jamais você poderia pagar aquela conta. E aquela pessoa pagou e ia estar falando, vou dar uma festa, eu quero que você vá lá, dá um testemunho. Você iria ou não? É lógico que você ia parar tudo na sua vida para ir.
Por quê? Para celebrar. Celebrar o quê? O que aconteceu. Pois é, a ceia é isso. Quando ceamos, nós estamos celebrando o que Deus fez por você e por mim. E ele fez isso por quê? Olha aqui, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça. Tudo isso foi graça, foi de graça, gratuito. Eu não merecia, nem você. É graça divina. Então, irmãos, em nome de Jesus, celebre a ceia. Celebre a ceia com entendimento. Ao invés de você ficar enrolado aí no cabelo das pernas, desculpa, é uma expressão goiana, né? Assim, coisa sem importância. Preocupado, contrariado, frustrado. Por quê? Não consegui comprar o carro. Por quê? Porque eu não fui curado. Por quê? Porque meu casamento está funcionando. Por quê? Porque eu estou desempregado. Ao invés de você ficar envolvido nisso, celebre a graça de Deus. Tudo isso é graça. Eu não mereço, nem você. Não tem nada que eu tenha feito, ou que eu possa fazer, ou que você tenha feito, ou que você possa fazer, para receber tudo isso que Deus fez por você. Desculpa. Você entende? Celebrar a ceia é quando você fala: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso é celebrar a ceia. Mas esse obrigado tem que entender o que é que Deus fez. E Paulo está aqui escrevendo. Eu preparei aqui alguma coisa, mas o meu tempo já acabou. Então a parte aqui poderosíssima, que não vai dar tempo de eu falar, mas eu vou falar amanhã. Até agora eu estou só te mostrando o que é a nova aliança. Mas quais são as consequências de você ter essa revelação? Eu vou te falar isso amanhã, não vai dar mais tempo. Você entendeu? Então vamos celebrar a ceia com revelação. Com revelação. Se você não tem essa revelação, peça a Deus para ter, porque isso vai mudar completamente a sua vida. Amém? Então pega aí os elementos da ceia e vamos celebrar. Pega o pão e faça uma oração comigo e diga assim: Senhor Deus, obrigado, porque o pão vivo, que é Jesus Cristo, desceu dos céus, foi partido na cruz, por pura graça divina, e agora eu posso me alimentar, e esse alimento, que é verdadeira comida, me fortalece. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Agora pega o cálice, vamos orar, faça uma oração comigo e diga assim: Senhor Deus, obrigado, porque o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, limpou, purificou a minha vida. Não há mais condenação. Estou livre para conectar, livre para viver na família divina. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Agora coma do pão e beba do vinho. E agora agradeça a Deus. Oh, Deus bendito. Obrigado pela nova aliança. Obrigado pela obra do Calvário, pela tua riqueza de graça para a minha vida, para todo aquele que crê. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Você entendeu? Nova aliança é escolha. Nova aliança é predestinação para Deus. Nova aliança é purificação, lavagem. Descondenar, se é que existe essa palavra. Nova aliança é ser selado pelo Espírito do próprio Deus. Isso é nova aliança. Você vive isso? Você fala: pastor, eu entendi um pouco. Ora a Deus para que você entenda isso. Deixa eu fazer essa oração por você agora. Pai de amor, em nome de Jesus, que haja revelação, que haja compreensão, em nome de Jesus, que seja iluminado os olhos do coração do meu irmão, da minha irmã, quanto à nova aliança. O que o Senhor fez, o que o Senhor faz, o que nós queremos, essa nova vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloca aí: eu quero mais revelação da nova aliança. Escreva aí. Põe aí: fui escolhido. Põe aí: fui predestinado.
Coloca aí. Fui lavado. Coloca aí. Fui selado. Coloca uma, escolhe uma delas e coloca aí. Isso é um posicionamento de fé. O que mais toca a sua vida dessas 4 coisas? Porque tem uma quinta que eu vou falar amanhã. O que mais toca? Coloca aí. Essa é a sua forma de se posicionar, de se alegrar, de celebrar aquilo que Deus fez por você, por pura graça. Pura graça. Entendeu? Bom, deixa eu abençoar o seu dia. Amanhã eu vou continuar esse assunto, porque a quinta coisa eu não falei, eu vou falar amanhã. Mas vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a minha irmã, o meu irmão, guardando-os de toda mentira, confusão do inferno, e liberar a revelação, liberar a disposição, ânimo, alegria, a celebração na vida dele, na vida dela, pelo que o Senhor fez por nós. Eu quero liberar a conquista, a vitória, o desfrute e multiplicar as bênçãos na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, hoje. Eu te abençoo, minha irmã. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Assim será. Essa live te abençoa, multiplica ela. Passa ela para alguém. Quanto a você, permaneça celebrando, alegre pela nova aliança. Você faz parte dela. Você foi incluído nela. Então celebre em nome de Jesus. Amém? Amanhã às 7 horas eu vou continuar. Vou falar a quinta coisa importantíssima dessa nova aliança na sua vida. Pode ter certeza, vai fazer uma diferença enorme, enorme. Estamos aqui encerrando agora em nome de Jesus. Eu agora, essa semana, voltei aqui à normalidade. Já estou em São Paulo, vou responder as perguntas de 2 semanas que eu não respondi. Mas vou responder agora. E se você mandou alguma mensagem para mim, manda novamente perguntando alguma coisa, que eu vou responder novamente. Amém? Às vezes você mandou no direct. Estou encerrando em nome de Jesus. Te aguardo amanhã às 7 horas da manhã. Tenha um dia abençoado.